Imagine estar nadando de boa no rio e perceber que algo nada amigável está te observando a poucos metros de distância. Esse algo é um crocodilo. Se existe algo que causa medo nas pessoas, é o oceano. Muitos têm medo do seu tamanho, da sua imensidão ou dos animais que lá habitam. Porém, olhando para florestas, você percebe que existe um ambiente muito mais assustador do que a maioria dos oceanos. Apenas olhe para essa imagem. Esse é um lago. Diferente do oceano, onde você sabe que vai ter animal só nas partes mais profundas, aqui você não sabe a profundidade e nem sequer sabe o que pode habitar aí dentro. Fora o fato de que a água é diferente do oceano, na qual é azul, aqui a água é marrom, fazendo com que você não consiga enxergar nada abaixo de alguns metros na água. Mas, e se você soubesse que em lugares bem menores e que parecem pacíficos olhando de primeira, podem ter habitado quase dinossauros de mais de 10 metros de comprimento? Aqui no Brasil, temos um claro exemplo de uma criatura como essa, que é o jacaré-açu, um crocodiliano que normalmente tem 5 metros de tamanho. Para se ter ideia, esse tamanho se aproxima ao tamanho de um tubarão branco. Olhando fotos dessa criatura, você percebe como claramente isso não é apenas um lagarto normal, e sim uma criatura gigantescamente bizarra. E o outro fato que dá mais medo ainda é o fato de que esse é um animal que pode ser encontrado principalmente na Amazônia. Agora, imagine isso aqui. O fato de que saber que embaixo dessas águas escuras e completamente lamacentas pode surgir uma criatura e puxar o pé desse cara é algo que causa bem mais medo do que qualquer tubarão branco. Afinal, olha o ambiente no qual o cara tá. É quase como um oceano, porém marrom. Agora imagina estar no meio desse oceano marrom quando do nada você sente dentes apertando sua perna. A maioria dos ataques de tubarão branco são catalogados como ataques exploratórios, que é quando o tubarão ataca apenas para ver o gosto do que ele está mordendo. Agora, diferentemente de tubarões, ataques de crocodilos são ataques que realmente são para se alimentar, pois esses animais são considerados de emboscada. Ou seja, a situação em que vemos nesse vídeo, onde o homem está distraído e está no meio do rio, é justamente a situação ideal para um crocodilo atacar esse cara, onde a mesma nunca mais seria vista. Um dos próximos crocodilianos gigantes é chamado de gavial. Olhando assim, ele parece ser uma criatura que a natureza desbalanceou no tamanho, já que ele consegue chegar a simplesmente 6 metros de comprimento. O detalhe é que por mais que ele possua esse tamanho todo, ele possui essa boca aí que é bem menos sinistra do que a maioria dos outros crocodilos. Mas não pense que é só por isso que esse crocodilo não machucaria, afinal, olha os dentes dessa coisa, né? E o tamanho dele é realmente bizarro. Quando você analisa esse animal perto de uma pessoa, você percebe o quão maior ele é. Com isso aí você pode estar pensando que esse aí é o maior crocodiliano de todos, né? Porém, ele não é nem de longe o maior. Esse é um crocodilo do rio Nilo. Diferente do animal mostrado anteriormente, esses crocodilos possuem uma boca completamente sinistra, que não é apenas uma boca comum de crocodilo, já que na verdade esse animal possui a mordida mais forte do mundo inteiro. Agora, imagine estar nadando no rio quando de repente algo simplesmente destrói a sua perna com uma só mordida. O detalhe é que nem após tomar uma mordida você vai ter alguma coisa para fazer, porque esses animais possuem uma ação bem peculiar. É o detalhe no qual após morder sua presa, eles começam a girar ainda. Ou seja, caso ele não destrua sua perna na primeira mordida, ele com certeza destruirá na hora que girar. E você provavelmente já viu esses vídeos por aí, onde esses animais mostram ter um dos comportamentos mais cruéis de todos. Obviamente eu falo isso porque não deve ser nada legal você tá indo no rio só molhar ali sua perna ou algo do tipo e ter uma coisa assim parada, né? E o detalhe é que muitos deles usam exatamente essa estratégia para caçar, ficando parado na beira dos rios e só esperando alguém ali se aproximar, né, e bobear para ser puxado para dentro do rio. E para mostrar como é que esses animais não são nada legais, a própria evolução deles fizeram com que eles parecessem com troncos, para que quando um animal fosse lá tomar água tranquilamente, né, ele nem conseguisse enxergar o crocodilo. Outro detalhe também é que muitas pessoas pensam que esses animais são extremamente lentos, porém a cauda deles funciona exatamente como uma mola, o que faz com que momentos como esse aí aconteçam.
Nesse vídeo, por exemplo, vemos algo que parece ser uma pessoa nadando desesperadamente contra um crocodilo do Nilo. Como é possível ver no vídeo, o tamanho desse animal chega a ser anormal, como se fosse praticamente ser perseguido por um dinossauro no meio da água, né? E o fato de que isso desaparece e aparece no meio dessa água marrom aí em questão de segundos é o que dá mais medo nesses animais. Analisando bem, caso você se encontre em uma situação dessa com um crocodilo, a melhor coisa que você poderia fazer não é sair nadando, já que esses animais são feitos para perceber quando a presa está em desespero, ou seja, se você começar a se debater e tentar nadar correndo da água, provavelmente não vai dar certo. Com isso, a melhor atitude que tu pode tomar, segundo algumas fontes, é simplesmente tentar sair nadando lentamente e encarando o animal. Como nesse vídeo aí que provavelmente esse cara só sobreviveu porque ele ficou parado na frente do crocodilo, fazendo com que o animal não atacasse ele. Mas como conseguimos ver nesse vídeo mostrado anteriormente, isso não é o que a pessoa faz. Então isso fez com que muitas pessoas falassem que na verdade o que aparece no vídeo seria um tronco, e não uma pessoa de verdade. Porém, se você pensa que isso transforma esses animais em algo pacífico, você está completamente enganado. A África normalmente é conhecida por ser o continente que habita os animais mais perigosos do mundo inteiro. Dentre todos os que lá habitam, obviamente crocodilos do Nilo seriam um deles. Por exemplo, um crocodiliano em específico possui o nome de Gustave. Tubarões, em média, matam 10 pessoas em um ano, o que a propósito pode parecer muito. Esse é o crocodilo citado agora mesmo, que sozinho matou mais de 300 pessoas nos rios da África. Pensar que um único animal tenha matado essa quantidade de pessoas chega a ser um absurdo. Afinal, imagine o quão aterrorizante deve ter sido encontrar esse monstro no meio do rio. Porém, ainda assim, crocodilos do Nilo não são os maiores crocodilos do mundo, com esse título pertencendo ao crocodilo de água salgada. Apenas o nome por si só desse animal já causa medo em muitas pessoas, afinal, quando você vai nadar no oceano, você quer se preocupar só com animais que normalmente vivem por lá. Porém, agora imagine encontrar um bicho que pode chegar até 7 metros de comprimento simplesmente nadando do seu lado. Engraçado é que, diferente dos tubarões que tendem a nadar no meio do oceano, os crocodilos tendem a estar exatamente nas costas das praias. Ou seja, teoricamente, dependendo da praia que você estiver, você tem mais chance de encontrar isso do que um tubarão. É claro que essas probabilidades aí são meio falsas, né? Afinal, esses animais estão presentes em apenas uma quantidade pequena de praias se compararmos com os tubarões. Porém, isso não tira o fato de que você ainda pode encontrar um. E que, diferente do tubarão, que supostamente te trataria apenas observando, os crocodilos te enxergariam como uma presa. O maior crocodilo dessa espécie era chamado de Lolong, que, como é possível ver na imagem aí, ele é bem maior que uma pessoa. Porém, ao mesmo tempo que esse bicho é considerado o maior de todos, você provavelmente já viu esse vídeo por aí em algum lugar da internet, onde temos esse crocodilo chamado Henry, que segundo o vídeo teria mais de 120 anos de idade e que, como é possível ver, ele é tão grande que ele parece falso, honestamente. Outro detalhe assustador sobre esses animais é que eles são extremamente resistentes. Em outros vídeos é possível ver esses animais até mesmo dentro de esgotos, fora o fato de que eles costumam viver um grande período, né, que nem o caso desse crocodilo gigante aí, e também o fato de que eles não tendem a parar de crescer exatamente, então teoricamente sendo um desaceleramento com o passar dos anos e não exatamente só parando de crescer. Honestamente, na primeira vez que eu olhei pra esse crocodilo aí, deu uma vontade de rir, porque embora ele seja um animal perigoso, ele não te passa essa sensação olhando assim de primeira. Mas a verdade é que esse animal é apenas uma versão mais tranquila de um verdadeiro gigantesco dos rios. Esse é Sarcosuchus, um crocodilo pré-histórico que, segundo estimativas, possuía aproximadamente 11 metros de comprimento. Para se ter ideia, o maior crocodilo de água salgada registrado possuiu aproximadamente 7 metros de tamanho, enquanto esse bicho aí é apenas o tamanho médio dessa espécie. Esse é um outro crocodilo bem grande. Para se ter ideia, isso é um T-Rex comparado com esse crocodilo, e isso é uma pessoa perto desse animal. Esse animal era tão gigantescamente grande que ele literalmente caçava dinossauros. Agora, lembra da estratégia dos crocodilos de hoje em dia de ficar parado no meio do lago, né, esperando você se aproximar da borda? E imagina um T-Rex se aproximando da borda pra beber água, sei lá se eles faziam isso, e aparecendo essa coisa gigantesca aí pra morder o pé do T-Rex.
Outro detalhe curioso é que esses animais pesavam supostamente mais do que uma orca, que pode parecer meio ruim essa comparação, né? Afinal, orcas nem parecem ser tão grandes. Porém, para um crocodilo pesar mais do que uma baleia, é porque é um crocodilo bem grande mesmo. Mas mesmo assim, segundo dados, ele ainda não era o maior de todos, já que o maior de todos seria um crocodilo chamado, que, como é possível ver no nome brasiliense, ele era um crocodilo do Brasil. E o detalhe é que essa criatura vivia na Amazônia, o que não consegue não causar uma agonia dessas pessoas nadando no rio Amazonas. Porque, embora esses animais já tenham sido extintos, né, há milhões de anos atrás, não tem como negar que ainda resta um medo de ter um desses secretamente navegando pelas águas desse rio.